Olá, aluno desenrolado, tudo bem? Eu sou André Rosa, professor de História, e hoje eu vim bater um papo com você, um prosseguimento de assuntos que, é claro, nós vamos começar a discutir aqui. E hoje o assunto é delicado, e nós vamos ter uma pontualidade em conversar sobre ele. Nós vamos falar sobre o assunto período entre guerras. E vamos desenrolar diversas situações em algumas aulas aqui. Hoje a situação é o seguinte, pensa comigo. Conversamos sobre a Primeira Guerra, lembra-se? Pois é, quando a Primeira Guerra acabou, acabaram-se os problemas? Porque diziam assim, a Primeira Guerra tinha se desenvolvida por conta de um problema, que era uma disputa imperialista, uma concorrência entre países, e no final das contas, essa guerra, quando aconteceu, deu a entender que o procedimento do problema iria acabar. Acabou mesmo? Vamos pensar comigo, ó. Teve a guerra. Uma guerra que tinha alianças militares. De um lado, a Tríplice Aliança, com a liderança da Alemanha. De outro lado, a Tríplice Entente, com a liderança da Inglaterra. Eles começam a se confrontar. Período nervoso, guerra de movimento. Depois, período estagnado, guerra de trincheira. Aquela história que a gente conversou, acho que você já viu em outro vídeo. Pois é, a partir do momento em que isso ia acontecendo, guerra acontecendo, o problema ia o quê? Se resolvendo. É isso? Será? Será que uma Alemanha completamente destroçada, porque ela acaba perdendo a guerra, né? A Alemanha muito precipitada, achando que estava muito bem dentro do processo da guerra, achava que ia vencê-la, poderia atacar todo mundo, tipo, dando tiro às cegas, não importa para onde atirar, mas para tudo tem que existir uma estratégia. A estratégia boa foi da Inglaterra, ter até inimigos na aliança, lembram-se? Inglaterra com a França, com a Rússia, com o Japão. Todo tipo agora de inimigo tinha virado amigo para combater o inimigo. Te enrolei a cabeça? Eu acho que não. Porque no final das contas é todo mundo se unindo contra um inimigo comum, que esse inimigo é a Alemanha. E essa Alemanha realmente levou muita pancada. Então, o que é que nós estamos entendendo? Que os problemas não iriam se resolver, porque essa Alemanha recebendo muita pancada, principalmente uma pancada chamada de Tratado de Versalhes, ela ia querer futuramente dar um troco. É aquela história. Dá uma olhada comigo aqui nesse quadro. A Primeira Guerra veio e para finalizá-la veio o Tratado de Versalhes. Mas só que o Tratado de Versalhes, em vez de resolver um problema, ele começa a resolver ou gerar inúmeras crises. Quer dizer, eu quando comecei a minha aula, eu joguei um problema para você. A guerra resolveu os problemas? E eu agora venho a retomar o assunto. Infelizmente não. Na verdade, o que vai acontecer é que a guerra vai começar a gerar principalmente um princípio de uma outra. Vai começar a gerar processos políticos diferenciados e principalmente crises. Crise para uma pessoa otimista é uma maneira de dar uma volta por cima. Tá bem? Eu estou com um problema, vou dar uma volta por cima. Mas no final das contas, a crise também vista por uma situação muito realista é um problema. Tanto que a gente chega a dizer constantemente que o Tratado de Versalhes é um tratado de duplo efeito. O primeiro efeito foi ter acabado com uma guerra que estava muito longa, principalmente em períodos contemporâneos na Europa. Mas ela também será um grande estimulador. O tratado é um grande estimulador de evidências de combate. Aí você diz, como? Poxa, não me leve a mal, estamos em um site de educação, mas vamos ter que, ou precisar falarmos disso. Lembre-se de uma coisa, a vingança é um tipo de sentimento muito cultivado por algumas pessoas, estimulador até mesmo. Então a Alemanha, derrotada, tendo que pagar todas as indenizações da guerra, perdendo territórios, sendo humilhada nesse momento, ela diz, eu quero a partir de agora minha vingança, eu vou dar um troco. E aí vão aparecer alguns personagens, onde um deles, em uma próxima aula, nós iremos conversar, chamado de Adolf Hitler, um cara austríaco que vai migrar para a Alemanha, com a vontade de ser artista plástico, vira soldado, depois político, e quem sabe depois um destruidor de lares, de países. E no final das contas, o Tratado de Versalhes tem tudo a ver com isso. Então a crise, nesse caso, ela vai ser problemática.
E é claro, no final das contas, o problema não se resolve. Então, respondendo à pergunta, quando acaba a Primeira Guerra, infelizmente, a guerra, o sentimento, ainda não acaba. Os destroços ainda continuam e, é claro, uma próxima guerra já está programada a acontecer. Mas isso eu conto depois. Até a próxima.